eu tô aqui para falar de um dos jogos mais promissores e hypados do mundo das NFTs, o Star Atlas. Um jogo que promete construir uma economia robusta e complexa e um metaverso futurístico onde as pessoas vão poder construir uma economia real, mas principalmente batalhar entre si pelo controle da galáxia. A proposta é muito interessante, mas mesmo assim eu decidi não colocar nenhum dinheiro ainda no jogo e eu quero explicar por quê. Meu nome é Marcos e bora descomplicar essa bagaça aí. Antes de eu te falar sobre por que eu não coloquei meu dinheiro em Star Atlas, deixa eu te explicar um pouquinho mais sobre o jogo, essa proposta inovadora do que ele quer fazer. Bom, o jogo vai se passar em 2620, onde 3 facções principais controlam o universo. Os humanos, que vivem no território Mud, os alienígenas da região Oni e os androides da região Uster, cada um com dinâmicas e habilidades diferentes. Eles lutam entre si por recursos, dominação política e conquistas de território. E a grande proposta do jogo é que cada jogador vai influenciar o universo. Dentro desse universo futurístico, você vai ter o desenvolvimento dos planetas, desenvolvimento das facções, da governança daquele universo e o desenvolvimento dos próprios personagens. O Star Atlas se propõe a criar um universo de proporções gigantescas para que milhares de jogadores entrem em batalha ao mesmo tempo e combatam pela dominação do universo. E mais do que isso, ele se propõe a criar esse mundo todo na Unreal Engine 5, a próxima geração das engines dos games. Então ele está propondo a construir esse universo gigante dentro da engine mais avançada de gráficos. Então não é por acaso que as pessoas estão hypadas. Você encontra um jogo com economia robusta, onde as pessoas podem ativamente ganhar dinheiro através das NFTs, através das criptomoedas, sendo proprietários daquele mundo, e mais do que isso, com gráficos de última geração. Não dá para falar de Star Atlas e não lembrar do jogo EVE Online. Esse é um jogo mais nichado dentro desse mundo de exploração de universo e guerras intergalácticas. Ele não caiu nas mãos do grande público, pelo menos não aqui no Brasil, mas todo mundo que vai mais fundo no mundo dos games conhece esse jogo, porque ele realmente atingiu proporções gigantescas. Ele inclusive tem recordes no Guinness das maiores batalhas entre jogadores. O EVE Online, inclusive, é um grande case para jogos NFT, porque ele conseguiu construir uma economia muito robusta e muito real, onde os jogadores controlam realmente boa parte da economia. É lógico que ele não tem essa dinâmica das NFTs, então o que os jogadores fazem dentro da economia fica normalmente dentro do jogo. Para você tirar o dinheiro dentro do jogo e transformar em dinheiro real, não pode. Você teria que ir contra as regras do jogo e talvez sofrer banimentos. Lógico que as pessoas acabam fazendo isso, mas o jogo em si não permite uma dinâmica dessa. Então a gente tem um jogo fora do mundo das NFTs que provou que isso é possível e muito promissor. Não é por acaso que grandes nomes dentro dessa indústria dos jogos NFT ou até das criptomoedas estão colocando algumas fichas nesse jogo, como é o caso da FTX, da Serum e da Animoca Brands. Além de todos os canais aqui no YouTube falando sobre a possibilidade de que esse jogo tenha de se tornar algo muito grande. A gente tem visto, inclusive, muitas naves do jogo sendo vendidas já em forma de NFT para as pessoas poderem se antecipar e comprar. Uma das maiores comunidades, inclusive, é a brasileira, com mais de 3.900 membros, a Brazilian Star Atlas Alliance. Outro ponto que chama muita atenção é que é um jogo que está sendo consolidado dentro da rede da Solana, uma das redes mais rápidas e baratas do mundo das criptos. Muitos outros jogos acabaram escolhendo a Ethereum, que tem vários problemas com as taxas. O Star Atlas acabou acertando mais uma tacada nessa. E além disso tudo, se você for pesquisar, você também vai encontrar dentro do site da Star Atlas um white paper com várias páginas explicando sobre o jogo. Mas afinal, depois disso tudo, com esse monte de ponto positivo, por que eu não coloquei meu dinheiro? É aí que eu preciso te contar a história de um outro jogo. Star Citizen. Star Citizen é um jogo de exploração espacial com elementos de MMORPG, com vários elementos de exploração, muito parecido com o que a gente está vendo no Star Atlas e o que a gente tem no EVE Online. A primeira proposta desse jogo surgiu lá em 2012 através de uma campanha do Kickstarter, uma vaquinha online para fazer esse jogo virar realidade. Lá em 2012 ele foi uma das campanhas mais bem sucedidas do Kickstarter, com mais de 2 milhões de dólares levantados. Naquela
Naquela época, a promessa era que o jogo seria lançado em 2014. E até por isso, de 2012 a 2014, ele conseguiu ainda mais financiamento, ganhando até um recorde do Guinness do projeto mais financiado pela comunidade. Conforme o tempo foi avançando, promessas maiores foram sendo feitas, com outro jogo também sendo prometido, Esquadrão 42, um jogo mais focado em single player. Eles prometiam uma história incrível, imersiva, com vozes como do Gary Oldman, Mark Hamill e Gillian Anderson. Acontece que no final de 2014, o jogo não tinha lançado. E na verdade, ele não parecia estar nem perto de ser lançado. A partir daí, muitas controvérsias começaram. Porque até aí, tudo bem. O jogo atrasou, a gente tá conseguindo mexer aqui para deixar ele melhor para vocês e a gente já vai lançar. O problema é que cada vez que uma nova data era definida, quando chegava próximo dessa data, o jogo era atrasado mais um pouco. Mas se você acha que a produtora por trás do jogo teve um semancol, não teve. Na verdade, conforme eles atrasavam, mais hype eles criavam. Começaram a lançar trailers cinemáticos que mostravam mais do jogo. E pior, eles começaram a vender vários itens de dentro do jogo que ainda nem sabiam exatamente como iam usar. Resumindo a história, hoje, 2021, esse jogo ainda não foi lançado e já recebeu um financiamento de mais de 400 milhões de dólares, se tornando o jogo mais financiado do mundo, o jogo mais caro do mundo. E não foi lançado. Mas acredite, ainda tem previsões de que ele será lançado. Se você entrar no site, você vai encontrar um roadmap com tudo que eles têm que fazer e uma previsão. Para não ser injusto, hoje em dia você consegue jogar a versão alpha do Star Citizen. Uma versão inacabada do jogo e com alguns bugs, mas que tem divertido alguns fãs de exploração espacial. Mas o lançamento oficial deve demorar muitos anos ainda. O jogo continua prometendo mundos e fundos, com conexão de realidade virtual, com a proposta de criação de metaverso, com a proposta de uma economia robusta, uma história intrigante e com itens sendo vendidos antecipadamente para você poder comprar e se dar bem no momento que o jogo lançar. É aí que eu começo a ver algumas similaridades com o projeto do Star Atlas. O Star Atlas é muito ambicioso. Se ele conseguir entregar o que ele está se propondo, a gente provavelmente vai ver um dos maiores jogos já criados. O problema é que grande parte da equipe de 58 pessoas que estão trabalhando em Star Atlas fazem parte da equipe de arte ou do marketing. A gente está falando de um jogo sendo construído na engine mais avançada que existem. Pouquíssimos jogos estão sendo desenvolvidos nessa engine exatamente porque eles são de uma nova geração. Poucos computadores conseguem rodar eles, os consoles que rodam são muito caros ainda hoje em dia, mas isso não impediu a empresa de já lançar os seus tokens, o Atlas e o Polis, então você já pode colocar o seu dinheiro neles, apesar deles não terem muito efeito prático por enquanto, e você também já pode investir em naves NFTs que você vai utilizar dentro do jogo. Mas ainda também não está claro como que vai funcionar essa utilização, como que vão ser os gráficos, como que vai funcionar tudo isso. Produzir um jogo é uma tarefa muito difícil e às vezes as pessoas esquecem disso nesse mundo NFT. Um jogo NFT não é só a parte das NFTs, não é só a parte da economia. Tem que ter essa parte do jogo muito bem consolidada. Imagina se você tiver bugs ou problemas dentro do Star Atlas. Bugs que atrapalhem a experiência do jogador e que possivelmente podem fazer ele sofrer penalidades que dessa vez vão bater no bolso. Eu sou mais cético com tudo isso porque eu tô na indústria de jogos há tempo suficiente para ver que muitas dessas promessas gigantescas não conseguem ser cumpridas. A gente tem um caso mais recente do Cyberpunk 2077. A CD Projekt Red é uma das empresas mais bem consolidadas no mundo de games. Ela cresceu gigantescamente, já entregou jogos incríveis pra gente. E mesmo assim ela falhou em entregar essa promessa toda do Cyberpunk. Em geral, o que as empresas fazem é criar hype para você conseguir comprar, para dar todo o financiamento que você puder dar antes do jogo ser lançado. Só que aí a questão é que o jogo recebe todo o dinheiro que ele precisa e não entrega o que ele promete. Por isso que hoje em dia eu não consigo ter essa confiança toda para apostar nessa possibilidade do que o Star Atlas vai se tornar. É lógico que se ele entregar o que ele promete, provavelmente a gente vai ver um dos maiores jogos de todos os tempos. Então, sei lá, se você quiser colocar sua grana lá pelo sim ou pelo não, beleza, tome a sua decisão. Mas como eu fiz toda essa pesquisa aqui, eu quis compartilhar com você o que eu penso. E você? O que você pensa sobre Star Atlas? Você vai colocar dinheiro lá? Aproveitando, eu vou deixar vocês aqui com outros 2 vídeos sobre esse mundo dos jogos NFT. Aposto que você vai gostar muito. Então clica aí e a gente se vê no próximo vídeo.